Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estou aqui diretamente da nossa redação do site, né, do Brasil 247, e hoje vamos começar aqui a nossa tarde de entrevistas, tratando sobre um assunto que realmente nos preocupa. Eu confesso que fui detalhar a pauta, conversar um pouco com as pessoas que vão tentar esclarecer todas essas informações e fiquei bem preocupada com os desdobramentos que todas essas decisões tomadas pelo governo Jair Bolsonaro pode trazer para os cidadãos brasileiros, principalmente no que diz respeito ao sigilo de dados, né? Como todos bem sabem, o governo Jair Bolsonaro decidiu fazer uma série de privatizações, elencou ali 20 empresas estratégicas, Correios, Eletrobras, e dentre elas o Prev e o SERP, né, que é o responsável, a empresa estatal responsável pelo sigilo e por guardar os dados dos brasileiros, desde os seus documentos mais simples, o RG, o CPF, a documentos como seu imposto de renda, as declarações de imposto de renda, entre outros documentos. Para falar sobre isso, nós convidamos aqui duas lideranças sindicais que atuam, que trabalham com essas informações no dia a dia para empresas privadas e também para empresas públicas. Nós vamos conversar com o Kleber Pereira dos Santos, que é do SINDPD, lá do Distrito Federal, e vamos conversar com Thelma Dantas, que é da FENADATOS, Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados. Já de antemão, agradeço a participação de vocês. A gente estava aqui tentando ajustar os nossos trâmites para a transmissão. Um está no Distrito Federal, como eu disse, e a Thelma está no Ceará, né, Thelma? Isso. Então, cada um numa ponta do país e a internet estando aqui para a gente conversar. Obrigada pela participação de vocês, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Kleber? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. Kleber, eu queria começar com você, depois eu vou partir com a Thelma, para falar um pouco sobre o que é o SERPO e o que é o DataPrev, o que representam essas duas empresas estatais para os brasileiros. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo espaço, quero parabenizar pela oportunidade que a TV 247 está nos proporcionando. É muito importante que a gente faça esse debate para que a sociedade brasileira saiba o que está acontecendo, tanto com relação às empresas públicas, como também com o que pode acontecer caso essas informações caiam nas mãos erradas. Eu passei no concurso em 2011, sou programador do SERPRO e também dirigente do SINDPD-DF. O SERPRO é uma empresa que foi criada através de lei em 1964, 1º de dezembro de 64. A DataPrev foi criada 10 anos depois. O SERPRO é uma empresa, assim como a DataPrev, 100% pública, empresas premiadas e empresas que há décadas prestam serviços fundamentais para a desburocratização do Estado e também para a modernização de todos os sistemas que são legados e que a gente continua a inovar. Então, nós estamos falando, sim, de duas empresas importantíssimas para o cidadão e para o Estado brasileiro. Correto. Thelma, essa privatização não é de hoje, né? Essas intenções de privatização, o Estado discute esse tipo de proposta. O que isso ameaça do ponto de vista do cidadão e para o país? Há alguma questão relacionada à soberania? Eu vi alguns críticos abordando essa questão. Sim, há sim, com certeza, a questão da soberania. Primeiro porque os dados que essas empresas, né, estão sob sua guarda e proteção e do governo, eu digo que é o DNA da sociedade brasileira, porque ele vai do registro de nascimento dos filhos, né, à renda da família. Então, assim, são dados sensíveis de suma importância, né, que fique sob proteção do Estado. Então, primeiro, ameaça, sim, a soberania. É um dos pontos que nós estamos fazendo debate. Porque se você... A ideia é ir para empresas privadas. Que empresas teriam interesse nisso e há leis que garantam, regulamentem esse procedimento? Para um funcionário público, há uma série de questões que limitam a atuação dele e, inclusive, penalizam no caso de algum vazamento. Mas para essas empresas privadas? Primeiro, assim,
Saindo do ente público para a empresa privada, a primeira coisa, você muda completamente a concepção. Quando você muda a concepção, primeiro que você vê que nós não estamos num processo de privatização que tenha algum dado, que tenha uma discussão, que tenha um planejamento, que tenha uma sustentação. Não estamos. Eu acho que é a primeira fragilidade que nós temos. A partir deste ponto, nós não sabemos exatamente como o governo, qual é a linha de atuação do governo e quais as empresas que estarão nesta linha de atuação e como isso será realizado. Então, assim, nós temos uma série de interrogações dentro de um processo, né, de suma importância para a população brasileira, e o que nós estamos fazendo? Primeiro, a defesa dessas duas empresas quanto patrimônio da sociedade e trazendo para a sociedade todos os dados que a gente possa trazer para que para a gente trazer esse esclarecimento, porque, na verdade, nós estamos completamente no escuro com esse processo. Daiane, queria só fazer uma observação com relação ao SERP e à Dataprev. Para você ter uma ideia, o SERP tem como cliente, hoje, na verdade, não estamos prestando serviço apenas ao governo. Nós também estamos atendendo alguns serviços, prestando alguns serviços para a iniciativa privada. Mas nós atendemos a Presidência da República, o Tesouro Nacional, a PGFN, Denatran, INCRA, CGU, TCU, a ABIN, que cuida, inclusive, de assuntos muito sensíveis da União e da Presidência da República, SEBRAE, a própria Previdência Social. No setor que eu trabalho, inclusive, eu trabalho num setor de rede pública, chamada Infovia, onde são pontos de redes de fibra ótica que interconectam órgãos do governo, sobretudo do governo federal. Eu, enquanto técnico da área, por exemplo, eu posso ter acesso a informações contidas no computador de um ministro, a partir dessas informações que trafegam na rede, que hoje está sob tutela do Ministério da Economia, e o SERPRA que faz a operação dessa rede. Então, nós estamos falando de pessoas que podem ter acesso a informações, inclusive administrativas, que são tratadas no dia a dia dos ministérios. Nós estamos falando de profissionais que são altamente capacitados. E aqui eu não quero dizer que na iniciativa privada não existam profissionais da mais alta patente na tecnologia da informação. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, enquanto empregados públicos, servidores do Estado, nós temos fé pública. Nós somos pessoas que foram treinadas para tratar das informações públicas. Nós temos um apreço muito grande pela informação, por esses dados, que são dados de praticamente todos os brasileiros. Como a nossa colega Thelma disse, nós podemos tratar informações desde o registro de nascimento ao serviço militar, informações previdenciárias. O SERPRO, por exemplo, processa todas as informações de imposto de renda, do CPF, emissão de CNPJ, transações de comércio exterior, que são informações sensibilíssimas. Nenhum país do mundo compartilha informações de comércio exterior com a iniciativa privada. Inclusive, o secretário Salim deu uma entrevista falando sobre o Pentágono, que os dados do Pentágono estão com empresas privadas. Essa informação é um pouco incorreta, porque as pessoas que fazem o manuseio dessas informações são servidores federais e militares de alta patente que cuidam dessas informações. O mundo todo está indo contra a desestatização de informações de governo. Vários países, inclusive o próprio Brasil, em alguns serviços, como o RENASH e o DENATRAN, que nós processávamos informações. Inclusive, há poucos dias nós soubemos que o DETRAN do Rio Grande do Norte, por alguma falha do sistema, vazou, né, obviamente sem intenção, informações de todos os brasileiros que têm carteira de habilitação, inclusive do próprio presidente da República. Nós processávamos informações do DENATRAN, do RENASH e do RENAVAN, e essas informações
em um determinado momento, o governo decidiu que ia processar com uma empresa privada. Essas informações foram para a empresa privada e depois retornaram. Hoje, novamente, o SERPRO está fazendo o processamento dessas informações, porque a empresa privada cobrava um preço, além de ser mais elevado do que nós cobrávamos, ainda tinha falha nos sistemas. Então, o Denatran foi obrigado a retornar ao SERPRO, porque o SERPRO, em toda a sua história de vida e de serviços prestados à sociedade brasileira, não tem sequer um caso de invasão, um caso onde o sistema esteja indisponível por incapacidade dos nossos servidores e dos nossos técnicos. Então, nós estamos falando também da Dataprev, que, junto com o SERPRO, detém informações previdenciárias e clientes em comum. Nós estamos falando, sim, de serviços que não podem ir para a iniciativa privada, porque nós estamos falando de informações do cidadão, informações do governo. Queria fazer essa observação a respeito do que nós estamos tratando. É importante. Queria aprofundar um pouco mais essa colocação que você fez, Kleber, com a Thelma, sobre essa questão dos outros países, né? O argumento do governo é de que essas empresas, elencadas aí no conjunto da lista de privatizações, não dão lucro, não dão resultado. É estranho uma empresa que não dá lucro e não dá resultado ir para a privatização, porque o setor só vai ter interesse em comprar, em adquirir ter o comando de uma empresa como essa se tiver lucro. Então, não faz muito sentido, é um problema de gestão. Qual é, de fato, o faturamento de empresas como essa e qual a importância dela do ponto de vista mundial, né? Como os outros países se colocam diante desses dados, como disse ali o Kleber, Thelma? Olha, primeiro assim, a privatização, na verdade, isso é uma concepção de governo, né? É Estado mínimo e na linha que nós estamos é a descaracterização do povo brasileiro. Eu tomo como isso, né? Primeiro, assim, a questão, vamos falar assim, na sustentação das empresas, né? Primeiro, se a empresa tiver deficitária, ele vai lá, injeta e vende. Se a empresa tiver superavitária, ele vai lá, injeta e vende. Porque o que nós estamos falando aqui não é somente de uma questão técnica de empresas superavitárias importantes para a população brasileira, para o governo e para as próprias empresas, não é. Nós estamos falando aqui de uma linha de governo, né, de uma privatização que tem tudo a ver com a concepção de quem está lá comandando o país. E aí, quando você fala, por exemplo, a questão da Dataprev, né? O que se perde com a privatização? Primeiro, o governo pega a sua capacidade, né, a sua autonomia e entrega à iniciativa privada. O que pode acontecer? Aí é onde eu digo que afeta a questão da soberania. Ele tem aqui este patrimônio do povo brasileiro, que está o SERPRO há 55 anos e a Dataprev há 45 anos. Olha só uma observação. A Dataprev está há 45 anos na base da Previdência e nunca atrasou um dia sequer os seus serviços. E a Dataprev é de uma fundamental importância, porque o que ela faz? Os benefícios, aposentadoria, salário-desemprego, né, a licença maternidade, e dentre outros, né? E, assim, na verdade, isso é uma base de sustentação social. E a Dataprev está lá há 45 anos, nós nunca tivemos problemas em relação a isso. O que eu quero dizer com isso? A privatização, ela pode trazer, por capacidade operacional, porque eu vou falar de 2 sistemas do SERPRO, para você ter uma ideia, e do valor do que entra em relação à Dataprev, para você ter uma ideia, para a gente ter uma dimensão do que significa a capacidade operacional de uma empresa privada para dar suporte a esses sistemas, né? Então, o que pode acontecer com isso? Primeiro, a gente perde a soberania, o governo entrega isso, mas não é só isso. As empresas perdem muito, e não é só a população, porque as empresas têm as suas codificações em relação às estratégias de governo que elas conversam para desenvolver os sistemas. Então, as empresas perdem. A população perde, porque se houver uma descontinuidade, porque a iniciativa privada, quando você muda a concepção, ela passa a ser o lucro pelo lucro. Qual que é a diferença?
No setor público, né, o lucro do setor público ele retorna, né, para o desenvolvimento do país. Primeira coisa que a gente perde em desenvolvimento, em políticas públicas, na sustentação do Estado, a gente perde, e aí todo mundo perde, toda a população brasileira, as empresas juntamente com a população e o governo. Quando isso acontece, se vai para a iniciativa privada, se tiver algum problema, o que ocorre hoje? Se tiver algum problema e atrasar o serviço, nós não vamos parar o serviço, nós entregamos o serviço, depois resolve o problema. Na iniciativa privada, se tiver um problema, eu tenho certeza absoluta que, pela característica da iniciativa privada, não irão continuar o trabalho para depois receber. Eu acho que a lógica muda. E quando essa lógica muda, se você vai para uma empresa privada que ela não tem a capacidade operacional para os sistemas que eu vou colocar bem rapidamente, uns 4 aqui para você, e aí o que acontece? Pode acontecer a descontinuidade. E aí vamos para a questão da data prévia, depois eu entro para o SERPRO. Vamos ver o que significa a descontinuidade do recebimento que a população recebe os seus benefícios e sua aposentadoria. Em não recebendo, o que a população perde? Primeiro, ela tem toda uma organização e planejamento. Ela só depende daquela renda. Ela chegou ao final da vida laboral e ela só tem aquilo para receber no fim do mês. O que o Estado perde com isso? Porque os 500, e aí eu vou colocar aqui na data prévia, 555 bilhões de benefícios de aposentados, 37,8 bilhões no seguro-desemprego, 22,5 bilhões de benefícios de prestação continuada. Você sabe o que isso significa? 81% do PIB brasileiro. Se você pega, se esses benefícios, se cessa isso aí, se isso aí não retorna para o sistema financeiro, não movimenta a economia. Então, vai perder todos os setores, vai perder o setor que vende remédio, vai perder o setor que vende a roupa, vai perder o setor que vende o calçado. Então, há uma fragilidade também na economia, né? E aí, vamos lá para o SERPRO, que é uma coisa incompreensível. Como é que o governo pensa em privatizar, em deixar frágil? Porque, assim, você tem agora, você está há 55 anos, você tem uma empresa que dá certo, você tem o controle, e o que essa empresa faz por você? Né? Ela arrecadação, né? Gestão e finanças. Então, você tem aí a base da economia. Por exemplo, vamos lá para a questão do imposto de renda. O imposto de renda, anualmente, ele processa 30,5 milhões de declarações, certo? Ele economiza mais de 200 milhões em folhas de papel, quer dizer, aí tem a economia da matéria-prima, e entra a questão também ambiental. Mas ele arrecada para os cofres públicos em torno de 500 milhões. E qual que é a diferença? Se isso aí fosse para a iniciativa privada, ele iria para o dono da empresa, né, a parte do lucro, e a outra parte para ver como gerar mais lucro. O que significa, nesse momento, o que nós estamos falando e defendendo? A questão social. É que isso aí vá para o governo, para que possa desenvolver o país, sustentar as políticas públicas e o financiamento do governo. Agora, você veja bem, eu vou falar de um sistema do Siscomex. O Siscomex, importação e exportação, pra você ter uma ideia, toda a balança comercial, o que entra no Brasil e o que sai é Siscomex. Então, é o que sustenta a economia. É o que sustenta a economia. E aí, se você parar para pensar o que significa você fragilizar isso, porque aí também o Siscomex entra toda a economia exterior. Toda. Então, é um único fluxo coordenando toda a exportação e importação. E aí, se o governo, se o Siscomex parar de funcionar um único dia, é um caos. Então, o que significa dizer a privatização de certa data prévia? Significa dizer que o governo pode entrar no colapso, o país pode entrar no colapso de gestão. Ele pode entrar. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é importante, e eu estou tentando fazer uma fala para que as pessoas se identifiquem com isso, né? Então, assim, eu acho que dos males que vêm para bem, este momento
todas as pessoas, todas as pessoas que deram entrevista, todas as matérias que saíram sobre CERP Dataprev, tem unanimidade em dizer que são duas empresas que é o patrimônio do povo brasileiro. E o que é importante dizer? O que afeta o trabalhador e a trabalhadora? É o desemprego. Que o desemprego virá em massa. Porque a lógica da privatização, primeira coisa, é enxugar. É tanto que já está vindo os planos de demissão voluntária, já está se organizando. Né? Porque o governo, é necessário que o governo passe para a população que a empresa está ineficiente, que ela está inchada, que é para poder, quando ele for privatizar, não haja reação da população. Nós sofremos isso na década de 80 e 90, foi feita uma campanha gigantesca contra o funcionário público. Nós éramos os marajás, não sei se você lembra, se é jovem, não deve lembrar. Mas, assim, nós passamos por essa situação por décadas. Quando foi para privatizar, que foi a Vale do Rio Doce e o setor, parte do setor elétrico naquela época, né? Então, a sociedade não reagiu. Eu quero fechar essa fala aqui dizendo o seguinte, a privatização lá da década de 90, final dos anos 80 para 90, se a gente for observar, qual era o contexto que tinha lá? Serviços, né? Grande parte serviços. Aí vem a parte da questão elétrica, siderúrgicas, né? Que aí privatizaram a Vale do Rio Doce, superavitária, e todo mundo sabe o preço que venderam a Vale do Rio Doce, e sabe qual foi o resultado. Quando me dizem assim, qual o resultado da privatização? Primeiro, a privatização, o custo-benefício aumenta. Hoje, quem utiliza os serviços do CERP, da Dataprev, não paga, o trabalhador, a população não paga. O que pode acontecer? Ela pode vir a pagar. E pode vir a pagar um custo alto. Por quê? Porque se houver a privatização, muda toda a lógica. Né? E o que a gente vê por aí, se você vê as tarifas elétricas, tudo, o que aconteceu para o setor elétrico? Aumentou a tarifa consideravelmente, baixou a qualidade. Nós podemos ter uma baixa de qualidade nessa eficiência que a gente tem de vender esses serviços com eficiência, e aí o Kleber colocou a questão que eu acho fundamental, porque a proteção dos dados com CERP, Dataprev lá e governo, tem um porém. O SERPRO, ele já tem no orçamento dele parte destinada à proteção dos dados. Então, isso é feito cotidianamente. Essa preocupação, ela é constante. Né? E, fora isso, a capacitação cotidiana do corpo funcional. Então, isso fecha esse bloco e faz com que o SERP e a Dataprev tenham o resultado dessa eficiência que eles têm hoje e o respeito que eles têm do mercado. Correto. Importante todas essas pontuações, e acho que a gente consegue ter a dimensão aí desse processo. Trazendo um pouco, porque a gente está falando de dados do governo, macro, né? Estamos falando de Estado, administração pública, enfim, mas as pessoas comuns, e para elas terem a dimensão de quanto isso pode afetar a vida delas, vou colocar duas situações aqui e queria que vocês comentassem isso. Eu, por exemplo, já passei por uma situação de que uma conta, um telefone, apareceu no meu nome e eu nunca tive aquela conta e aquele número. Tive que resolver o problema junto à empresa, no caso, empresa de telefonia celular aqui em São Paulo, eu tive que abrir um processo judicial. Tentei via todos os caminhos públicos, via o direito consumidor, etc., e até a ouvidoria, chegando até a Anatel, não resolveu, eu tive que recorrer à justiça. Isso demorou 2 anos para se concluir. Isso numa primeira instância, e que foi a meu favor. Então, queria que vocês falassem um pouco dessa situação de dados, e trazendo esse retrospecto, porque é uma coisa que muitas pessoas já assistiram pela TV, que é em relação aos dados do INSS, né? Vira e mexe, a gente encontra situações de servidores apontados como fornecedor de dados, ou gente que consegue acessar esses dados e entra pelo INSS com pedido de pensão, interrompe pensões de outras pessoas. Esse cotidiano é que ficará mais exposto, pelo que vocês estão me apontando,
com empresas privadas tendo o controle disso. A lei estabelece algum regulamento que possa balizar essa situação, ou esses dados podem ficar disponíveis para a empresa sem uma lei que regulamente aí essa transição? Me parece que tem uma lei que começa a valer em 2022, não é isso? Você está falando, provavelmente, da LGPD, que é a Lei Exato. Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada. Ela impôs aos envolvidos no tratamento de dados pessoais o respeito ao princípio da segurança, entendida como a utilização de medidas técnicas e administrativas que visam a proteger os dados das pessoas. Inclusive, a Thelma falou que parte do recurso utilizado pelo SERPRO e pela Dataprev é justamente reinvestido em segurança e na proteção desses dados, porque, inclusive, a partir do vigor dessa lei, haverão sanções para quem não cumpra a lei, para quem revenda essas informações, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANP, ela vai fazer essa fiscalização, sim. Existem controvérsias a respeito de como são feitos esses vazamentos. Inclusive, havia uma investigação, inclusive em São Paulo, que dizia, o teor da investigação dizia que, na verdade, essas informações do aposentado, a pessoa aposenta num dia, no outro dia ela já recebe uma ligação de alguém querendo vender o empréstimo. Haviam indícios, no momento eu não tenho o resultado dessa investigação, de que, na verdade, algum banco passava essas informações. Quando a pessoa efetivava a sua aposentadoria e recebia o seu pagamento, aquele banco fornecia as informações para que outras pessoas pudessem utilizar. Nós estamos falando de dados, eu queria fazer uma observação a respeito da sua pergunta anterior sobre o valor de mercado dessas empresas, sobre como o SERPRO ajuda a economia. A gente está falando de administração pública mesmo. Hoje, a eficiência do funcionário do SERPRO, por exemplo, ela é muito alta. O SERPRO hoje tem aproximadamente 9 mil empregados, e em 2018, a produção por empregado chega a R$ 462 mil. Significa que cada empregado produz R$ 462 mil de riqueza para a empresa. Como nós estamos falando de uma empresa pública, o lucro, por exemplo, do SERPRO em 2018, porque o SERPRO é uma empresa superavitária, o SERPRO e a Dataprev são superavitárias. Essas empresas não se encaixam naquele perfil que o governo inicialmente anunciou, que seriam empresas ineficientes, e o SERPRO e a Dataprev são empresas premiadas, que seriam empresas deficitárias. As duas empresas têm lucro. O SERPRO, por exemplo, em 2018, teve um lucro de R$ 459 milhões. E uma grande parte desse recurso é reinvestido na empresa, e o que sobra, que são alguns milhões de reais, volta para o Tesouro, que é o nosso maior acionista. Então, a riqueza que o SERPRO produz volta para o governo. Eu não vejo lógica de você vender uma empresa que traz recurso para o governo, em um momento onde nós estamos prestes a uma recessão, onde a economia precisa trazer resultados. Nós temos empresas gerando lucro. Então, essas empresas têm que ser, na verdade, valorizadas, fortalecidas, para que ela continue gerando riqueza para o país. Para vocês terem ideia, vocês que estão nos assistindo, em 94, o Brasil conseguiu arrecadar, através do imposto de renda, 461 bilhões. Através da inteligência que o SERPRO produz através dos seus desenvolvedores, nós, em 2018, através da inteligência gerada pelos sistemas, conseguimos arrecadar 1,4 trilhões de reais. Então, a inteligência que a Receita Federal aplica para combater as fraudes na declaração de imposto de renda é o SERPRO, por exemplo, que desenvolve. Então, nós estamos falando de uma empresa que, além de gerar lucro, é uma empresa que faz o Estado arrecadar, é uma ferramenta de arrecadação. O SERPRO, junto com a Dataprev, está desenvolvendo o Portal Gov, que é um portal de governo, e a expectativa é que até 2022, mais de 3 mil serviços ao cidadão estejam nesse portal. E, com isso, nós vamos economizar os cofres públicos mais de 6 bilhões de reais.
Então, nós estamos falando de números que, do meu ponto de vista, e da maioria das pessoas que são especialistas, inclusive nas privatizações, não veem essas duas empresas como empresas privatizáveis, primeiro pela sua natureza, a natureza da prestação de serviço, e pelo retorno que ela traz ao Estado. Outro problema que acarreta diretamente na privatização, numa eventual privatização do SERP da Dataprev, é essa gigantesca base de dados. Como é que nós vamos fazer? O SERPRO, hoje, para prestar serviço, assim como a Dataprev, eles são dispensados de licitação. Se nós tivermos empresas privadas cuidando desses bancos de dados gigantescos, como é que o governo vai fazer? Porque são centenas de serviços que nós prestamos, ele vai abrir licitação para cada um, e se a empresa que estiver concorrendo não vencer a licitação, os nossos dados vão ficar migrando de centro de dados para centro de dados, informações que podem parar o país, informações que podem parar a arrecadação do país. Como é que vão tratar essas informações? Nós vamos fazer, a cada desejo do governo, nós vamos fazer uma licitação, e a burocracia, e o tempo que o governo perde. Inclusive, há poucos dias atrás, o governo solicitou ao SERPRO que produzisse a Carteira Nacional de Estudante Digital, assim como nós estamos produzindo um documento único de identificação digital. O governo liga, o SERPRO atende com o máximo de eficiência, com a maior presteza. E agora, se essas empresas forem privatizadas, o governo perderá em agilidade, o cidadão perderá em agilidade. Como nossas informações serão guardadas de uma licitação para outra? Como é que vão se transferir essas informações? Então, é uma situação onde o governo precisa colocar em avaliação não só a questão do programa das privatizações, mas o impacto dessas privatizações. Por que essas privatizações, no caso do SERP da Dataprev, farão tão mal à eficiência do governo, à arrecadação do governo? Então, os dados hoje que o SERPRO e a Dataprev trabalham, eu garanto a todos que estão nos assistindo, não há vazamento. Não há vazamento. O que o SERPRO, como um órgão do governo, pode fazer é compartilhar algumas informações com outro órgão de governo, mas jamais, nunca, sob hipótese alguma, vender esses dados, ceder esses dados sem autorização dos verdadeiros donos da informação, que é o povo brasileiro, o governo brasileiro. Então, vocês podem ficar tranquilos que, enquanto SERP e Dataprev, falo aqui com total certeza que essas empresas fazem com excelência o seu trabalho, com muita ética, principalmente. Verdade. Você tocou na questão da carteirinha, né? Lembrar que nesse processo da discussão sobre os dados da carteirinha, houve uma discussão, inclusive, sobre o sigilo dos dados desses estudantes. Então, a fiscalização do Estado é muito maior justamente por causa disso, inclusive entre o próprio Estado, né? A informação que se tinha era de que o governo, a partir do Ministério da Educação, queria utilizar dados a partir dados dos estudantes, a partir de financiamentos e outros fornecidos pelos estudantes ao Estado, e a discussão que se havia é que há uma lei que proibia esse tipo de informação e uso diverso, né? Mudando ali a função que tinha aqueles dados. Então, é importante isso, porque numa empresa privada a decisão é dela e não do Estado, né? Não há um fiscal como a gente tem aqui. Queria ler alguns comentários antes da gente voltar à nossa conversa aqui. Tem mais de 1.600 pessoas já acompanhando a nossa entrevista aqui. O Emerson de Sante diz: o Paulo Guedes vai vender tudo a preço de banana para agradar o capital financeiro especulador. Na hora que não tiver mais nada, o Brasil ficará de joelhos novamente para o FMI. Quem se lembra aí dessa situação que o país viveu durante anos, né? Dependendo de uma dívida que ninguém sabe como ela surgiu e só foi aumentando, e quando a gente consegue pagar a dívida, aí nos governos anteriores do presidente Lula, a gente se depara de novo com essa ameaça, né? O Muridin Sabiá diz: vamos caminhando para o fim da liberdade, inclusive controlada pelo Big Brother mundial maquiavélico, né? A gente associa muito essa questão dos dados, internet, redes sociais, e muito se falou, inclusive, do próprio processo eleitoral, da influência que tem essas informações. Então,
fica aqui o alerta também do Marido Sabiá, né? Ricardo Vale, o acesso das empresas privadas aos dados dos cidadãos das empresas e das empresas permitirão acesso privilegiado a informações para a realização de negócios, trará um desequilíbrio entre os entes da economia, como apontou vocês dois também aqui na nossa entrevista, reforçando aqui o Ricardo Vale. Tem muita gente falando sobre compra de mercadoria roubada, também é ladrão, né? Diz o Roberto, lembrando o Roberto Requião, a Edna Fernandes, tratando um pouco dessa questão de dar o material dessa forma também é uma forma de roubar, né? Dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, sobre dados, né, sobre fornecimento, privatização e etc., há um parâmetro que parece que fica cada vez mais evidente, né? O Kleber falou que as empresas dão lucro, né? E a Thelma apontou todo o conjunto de informações que tem essas duas empresas, que detêm essas duas empresas a partir dos dados das empresas, do cidadão e do próprio governo. Então, fica claro aqui, e aí eu queria reforçar isso com vocês, que o interesse nessas empresas do mercado é justamente ter acesso a essas informações. O Kleber apontou o uso dessas informações por bancos, né? Numa investigação aí que depois a gente pode até abordar um pouco mais. Mas essa situação fica cada vez mais evidente que as empresas têm interesse em lucrar com essas informações. O que se pode ser usado com uma informação, por exemplo, do imposto de renda? É para os bancos que se utiliza, para venda? Como é que as pessoas podem desenhar um pouco mais isso na cabeça? Eu acho que isso pode ser usado de todas as formas. Essa informação ela pode ser usada do interesse comercial até o interesse político, né? Então, assim, por exemplo, a empresa tem um banco de dados do imposto de renda. Veja bem o que você tem no imposto de renda. Você tem um perfil, você tem a sua família, seus dependentes, o que você ganha, seu patrimônio, onde você mora, né? E você tem todas essas informações. Olha, o interesse, aí você entra, tem o interesse financeiro, ela pode servir ao interesse financeiro porque tem um perfil, né? Porque aí tem um perfil econômico e tem um perfil social também. Ela pode ser usada para um fim social, ela pode ser usada para fins políticos. Então, assim, não se sabe exatamente como poderá ser usada, mas ela poderá ser usada de várias formas. E não é só em relação à questão financeira. Por exemplo, o banco de dados do SERPRO, nós temos fotos. Nós temos fotos, inclusive, né? Então, você vê muitas coisas que acontecem em relação aos dados. Por exemplo, a pessoa pega só a sua carteira de identidade e faz miséria. Vai lá, compra, faz, acontece. Você imagine uma quadrilha de pessoas mal intencionadas com a sua foto, com a sua identidade, sabendo quantos filhos você tem, o nome dos seus filhos, o nome da sua avó, o nome de... Quer dizer, isso dá inúmeras possibilidades, né? E eu acho que, nesse momento, principalmente, eu acho que onde você está vendo, aí você fala, qual que é a diferença da questão da utilidade do dado que você citou, né? Na empresa privada, teve um problema e você foi lá, seguir um caminho, né? Qual que é a diferença? Primeiro é o seguinte, o ente público, a empresa pública, nós que trabalhamos com o público, né? Que a gente presta esse serviço, que a gente se sente também junto com a empresa, né? Patrimônio disso, parte disso, né? Você prima muito porque assim, olha, no funcionalismo público, quem tem menos tempo de casa no Serp-Dataprev deve ter 10 anos, 15 anos, quem tem menos, né? 5 anos por aí. Então, o que acontece com isso? Por passar todo esse tempo, não só em relação à questão de você estar se reciclando e acompanhando a evolução, não é apenas isso, mas você vai criando uma identidade. Você vai criando uma identidade com a sociedade brasileira, você passa a fazer parte daquilo e querer que aquilo dê certo. Essa é a diferença por todos esses anos da sua vida. Então, quando você trata de uma coisa no serviço público, ela tem nome, ela tem endereço,
É diferente de você pegar algo que aconteceu na iniciativa privada e algo que aconteceu no serviço público. O peso da crítica e digamos, do pagamento no ente público é muito maior. E esse funcionário, na iniciativa privada, ele fica, digamos que ele consiga ficar 1 ano, 2, 3, e isso não é culpa dele, é culpa da própria concepção da iniciativa privada. Tem diferença para o setor público, porque a pessoa que passa 10 anos numa empresa, 20 anos numa empresa, ela passa a ser parte daquilo, né? Então, para isso, é importante que a questão da ética é fundamental, é primordial. Então, isso vem junto com a questão da eficiência do trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma diferença fundamental quando você tem um processo na empresa privada e quando você tem um processo público, porque, inclusive, você responde no serviço público com o seu CPF. Você tem responsabilidades sobre aquilo e você vai ser cobrado sobre isso, né? Diferentemente por exemplo, aconteceu aqui no Estado, a questão da eletricidade aqui do meu Estado. Veio duplicado, para você ter uma ideia. Mais de 80 mil coisas de energia, né, veio duplicada. E aí vamos lá saber, todo mundo doido, você vai pagar 2 vezes no mês? E aí a companhia foi lá e disse, olha, a gente sente muito, mas não podemos fazer nada, está correto isso. Como que está correto isso? Se isso fosse no setor público, numa empresa pública, isso ia ter respaldo, isso ia para a sociedade ia cobrar, as pessoas iam cobrar, e ele ia lá com o CPF dele e ia responder por isso. E aí, quem é que vai nos ressarcir? Entendeu? Então, assim, tem uma discussão ética de você se apropriar também, de se sentir parte daquilo e querer que dê certo, porque o funcionário público, ele tem na concepção dele também que ele faz parte da questão social do país, entendeu? E ele vai junto com isso, acho que isso é que fortalece e que traz lá o respaldo na eficiência do trabalho que a gente entrega. Opa, é verdade. Bateu a porta aqui, desculpe o barulhão, deu um vento forte por aqui. Kleber, a Sônia Maria Nogueira, nossa internauta aqui, diz numa mensagem no Superchat, parabéns pela entrevista, utilidade pública maravilhosa. A gente compartilha aqui a informação, diz a Sônia, ressaltando a importância disso, né? Porque o debate sobre isso na grande mídia ainda não existe, né? Eu queria saber de você, Kleber, e da Thelma, quais são as ações que estão sendo feitas? Eu sei que vai ter uma audiência na Câmara para tratar sobre esse assunto, para discutir esse assunto, alguns parlamentares preocupados com essa decisão de privatizar, principalmente desse modo, sem regulamentar, sem discutir com a sociedade se isso é o que a sociedade quer, acredita. Queria que vocês falassem um pouco das ações que estão sendo feitas e também, e aí queria que vocês abordassem de forma mais específica como é que os trabalhadores estão vendo essa situação, quais são as ameaças que vocês consideram, a Thelma já apontou, né, que sempre quando se fala em privatização, a saída é sempre enxugar, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Daiane, eu ouvi você falando sobre os comentários que estão sendo feitos na nossa transmissão. Eu queria só fazer um breve comentário sobre um dos que eu ouvi. Essas informações mudaram os rumos das eleições, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A partir dessas informações que o Facebook coleta, por exemplo, o Facebook coleta das pessoas com algumas informações, eles conseguiram montar perfis de eleitores e, a partir daí, enviar mensagens para que aquele eleitor tomasse uma decisão a respeito do seu voto. Imagine uma empresa com todas as suas informações fiscais, bancárias e previdenciárias. O que é que pode fazer? Além do risco de um monopólio privado, o governo pode se tornar refém das empresas privadas caso o CERP e a Dataprev sejam privatizadas. A partir do momento que o empresário detiver a informação, detiver as informações e o conhecimento que o CERP e a Dataprev tem a respeito do funcionamento desses sistemas, é ele que vai dizer quanto custa, ele que vai dizer quando vai entregar. Então, o governo pode perder
e quase que completamente a sua eficiência e a sua autonomia, impactando diretamente na soberania nacional, já que os cidadãos dependem desses sistemas para resolver as suas questões diversas da burocracia, que todo Estado tem, e é papel do SERPRO e da DataPrev otimizar o tempo dessas pessoas, reduzindo a burocracia com tecnologia, que é o que dita os passos aí da nova humanidade. Com relação ao que está sendo feito, nós estamos conversando com muitos parlamentares, e eu gostaria de frisar nessa entrevista que a luta contra a privatização do SERPRO e da DataPrev é uma luta de todos os empregados das duas empresas, é uma luta dos dirigentes sindicais e deve ser uma luta da sociedade, já que é a maior interessada nessas informações e nessa eficiência do Estado. Nós estamos conversando com muitos parlamentares, tanto da esquerda como do centro e de direita. Nós estamos passando essas informações que muitas pessoas utilizam, inclusive, nossos serviços, mas não sabem que é o SERPRO e a DataPrev que está por trás desses serviços. Então, nós precisamos conscientizar essas pessoas. As conversas com os parlamentares têm sido muito boas, muito produtivas. Os parlamentares estão sensíveis. Inclusive, um parlamentar de direita, que é favorável à privatização, disse que o neoliberalismo tem que ter limite. Tem que ter limite porque a soberania do Estado é maior do que qualquer convicção econômica ou política e partidária. Nós estamos tratando de duas empresas fundamentais. Então, o nosso foco é conversar com todos os 513 deputados e 81 senadores, conversar com todos, mostrar a importância dessas duas empresas ao Estado. Porque o SERPRO, tanto o SERPRO como a DataPrev, duas empresas que foram criadas a partir de lei, elas, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, só podem ser privatizadas através de uma outra lei, de mudança na lei. Então, qualquer debate sobre essas privatizações passarão pelo Congresso Nacional, uma casa que representa o povo brasileiro, e eu tenho certeza que essa casa, que é o Congresso Nacional, terá sensibilidade para analisar caso a caso e saber que os dados dos brasileiros não estão à venda. Thelma? Oi, é o seguinte, primeiro assim, qual foi o primeiro impacto, né? Quando nós vimos lá que estávamos no pacote de privatização, nós somos a federação, que representa a categoria, que é a FENADATOS, né, do qual eu estou aqui representando a FENADATOS, e os nossos sindicatos. Então, a gente começou a fazer ações, tipo assim, primeiro, a gente vai criar uma logomarca, vamos organizar, ver como é que a gente vai fazer. E aí nós começamos a fazer audiências públicas nos estados, né? Fizemos no Ceará, fizemos na Paraíba, fizemos lá no DF, e aí estamos marcando também uma audiência pública lá na Câmara Federal para poder a gente travar esse debate. E aí o que aconteceu? Nós tivemos o Congresso da FENADATOS, da categoria, agora, mês passado, na Paraíba, e neste Congresso da categoria, nós fizemos uma discussão, né? Fizemos uma análise de conjuntura e de tudo, e passamos a oficializar as nossas ações. Então, todos os estados, a gente está trabalhando assim, em sintonia, os estados estão fazendo as audiências públicas, nós produzimos materiais que a gente está distribuindo, materiais que estão aqui nas redes sociais, e estamos nesta audiência pública, que é para ser marcada agora a gente está aguardando a agenda, ainda não temos, mas assim, o que está acontecendo, o que aconteceu até agora de efetivo nas audiências públicas, né? Primeiro foi criada uma frente parlamentar, aqui do estado de Ceará, e a gente está tentando ampliar essa frente parlamentar, né? A CUT tem também um comitê em defesa das empresas estatais, então, assim, a categoria está se organizando através de suas instituições, né, para tentar formalizar e organizar. E aí, a gente, nas audiências públicas, qual que é a dificuldade que a gente está tendo nas audiências públicas? Até agora, para você ter uma ideia, SERPRO, o presidente das empresas, tanto do SERPRO quanto da DataPrev, nenhum compareceu a nenhuma audiência. Então, na verdade, nas audiências públicas, o que está acontecendo? Primeiro, é uma grande oportunidade
da gente estar falando do SERPRO, da DataPrev, para estar mostrando à sociedade a relevância dessas empresas, e isso é uma coisa fantástica, né, que eu acho que é uma coisa boa desse momento turbulento, é isso, é a gente passar para a sociedade quem somos, o que a gente faz e qual o nosso papel. Isso as audiências estão dando conta disso. Mas tem também uma questão nas audiências. Nós estamos falando o tempo todo, por que não privatizar? Não privatizar por conta da eficiência, não privatizar por isso, não privatizar. Mas nós não tivemos ainda a oportunidade de estarmos numa mesa, num debate, ouvindo os representantes da empresa dizendo por que privatizar. Porque a partir do momento que a gente tiver esse debate, que eles colocarem para nós por que privatizar, eu acho que a sociedade brasileira ela vai ter um retorno assim muito mais claro da situação. Porque assim, aí você olha, por exemplo, eu disse, inclusive, numa dessas audiências que eu fui, né, que nós estávamos fazendo um debate técnico, né, de números, da eficiência, da capacidade operacional e de tudo, né? E eu coloquei o seguinte, que é importantíssimo esse debate técnico, mas a decisão de privatizar é política. Ela não é técnica, porque se fosse técnica, a Vale do Rio Doce não teria sido privatizada. Eu digo sempre isso porque foi um exemplo que ficou muito vivo na minha cabeça, né? Então, assim, a gente precisa, que eu acho que nós teremos essa oportunidade lá na Câmara, de estarmos juntos para poder a gente fazer esse contraponto, né? A gente precisa fazer esse contraponto, porque é importante que o representante da empresa diga, né? E é bom que a gente escute dele dizer o seguinte: olha, é mesmo eficiente o governo quer privatizar, porque é uma contradição tão grande, porque se o governo quer ativos, ele quer arrecadar, e ele vai fragilizar a base de arrecadação dele. Ele vai fragilizar a base financeira dele, ele vai fragilizar a balança comercial, o Siscomex. Então, assim, o que ele diz, quando transporta para a gente, quando a gente começa a analisar, não tem fundamento. Não tem fundamento. E aí, quando você fala assim, olha, a gente pode citar inúmeros exemplos que não deram certo na privatização. Inúmeros. Né? Aí eu digo para a população, porque eu acho que esse é um link interessante para que as pessoas possam entender. Vamos lá para falar sobre a Vale do Rio Doce. Se a Vale do Rio Doce fosse uma empresa, continuar sendo uma empresa pública, eu garanto que aquela monstruosidade não teria acontecido. Porque quem estava lá dentro ia responder com seu CPF lá na cadeia, ia ter uma responsabilidade, uma cobrança diferenciada. Então, você vem dizer que aquilo tudo, que aquelas barragens não tinham como ter feito um trabalho para melhorar aquilo, para que não acontecesse o que aconteceu. Então, quando você olha para isso, você visualiza o quê? O lucro pelo lucro. Então, o lucro pelo lucro, porque se ali não fosse uma empresa pública, né, com certeza, esse olhar social teria sido... ele teria evitado tudo isso, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a fazer esse debate, né, e eu fico pensando, eu vou colocar aqui uma coisa que aconteceu assistindo aqui no meu estado, uma reportagem de uma senhora que a casa caiu, né, teve essa... E aí ela salvou a família, mas, por outro lado, ela chorava e dizia assim: eu tenho uma pasta de documentos, é a minha carteira profissional, o registro dos meus filhos, a minha carteira de identidade, as fotos da minha família, eu não consegui salvar nada, minha vida ficou lá dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os dados da população brasileira é o DNA, é o que ele tem de mais caro, porque se você começa a existir quanto cidadão, quando você tem o seu registro de nascimento. Então, não dá para o governo chegar neste momento, e para mim isso é o ponto principal, descaracterizar isso. É como se a vida, o DNA das pessoas, da sociedade brasileira, não tivesse importância nenhuma. Não tivesse importância nenhuma. Podia ser privatizado. E outra coisa, a licitação, você sabe que a maior parte da licitação das empresas privadas, a gente, quanto sindicato, pode dizer isso com muita tranquilidade,
é o menor preço. Você sabe o que acontece? Nós temos mais de 1.000 processos no sindicato, porque quem ganhou a licitação pelo menor preço não teve condição de ir até o fim. Aí, o que acontece? Vai lá no trabalhador que não recebe nem a sua verba rescisória. Você imagina isso para um potencial que é o Siscomex, que é o Imposto de Renda, que é o Renavan, que todos esses sistemas, e os sistemas, inclusive, da Previdência. Então, o que a gente está querendo, o debate que a gente quer travar com o governo, independente de qualquer coisa, é o olhar social, é a população brasileira, porque a gente entende que a responsabilidade, a guarda do DNA da população brasileira tem que ficar sob guarda e proteção do Estado e das empresas que têm capacitação de anos e anos para isso, 55 anos fazendo isso. Então, é esse o debate principal que a gente quer fazer, e quer fazer com que aquela pessoa lá que tem a sua bolsa, a sua pasta guardada, porque todos nós temos essa pastazinha que a gente tem cuidado, porque nossas informações, né, que ela se sinta segura, em dizer, olha, ela deu os dados dela e está tranquila, porque não vão fazer absolutamente nada com aquilo, vão fazer o que for necessário, a demanda que for necessária, para que a vida dela possa ser facilitada. É esse o debate que a gente está trazendo para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para os trabalhadores e trabalhadoras do SERPRO que estão aí, que a gente está nessa luta, tentando unir forças para poder sair do outro lado. É isso aí. Acho que os pontos colocados por você, Kleber, e pela Thelma, conseguiram, num espaço de tempo que a gente tem aqui, elucidar a gravidade dessa situação e o que está em risco, o que está em jogo. E quando a Thelma faz a comparação de quando a gente guarda os nossos documentos dentro do armário, que a gente tem o cuidado, né, de guardar, de preservar, porque eles são importantes, é isso que eles estão dizendo de um sistema, né? Ele tem a importância disso tudo, de guardar os nossos dados, e a gente não dá os nossos dados para qualquer um, a gente não passa o nosso telefone para qualquer um fazer o que quiser. Acho que a gente conseguiu, de certa forma, esclarecer um pouco, acho que tem muita coisa para debater, para tratar ainda. Os nossos internatos aqui tem mais de quase 2.000 pessoas assistindo, e com certeza vai replicar muito mais essas informações. Agradeço a participação de vocês aqui conosco, fica aberto aqui o espaço do 247 para vocês, tá bom? Boa luta para vocês aí. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? É isso aí. Gente, continue com a gente, daqui a pouco já estou entrando aqui, invadindo o horário da entrevista com o Pedro Mário e o André Ortega, lá, editores da revista Ópera, que vão falar sobre o livro Carta no Coturno, é isso? Coturno, eu li direitinho. A volta do partido fardado no Brasil. Uma informação importante que eu não poderia deixar de falar, né? A libertação da Preta Ferreira, né? Presa há mais de 100 dias, numa prisão arbitrária, uma liderança do movimento social aqui de São Paulo, do movimento Sem Teto, uma prisão sem fundamentos, mas finalmente o TJ aqui de São Paulo concedeu o habeas corpus para ela. A gente já está com essa manchete aqui no nosso site, no Brasil 247, e vamos repercutir aí durante o dia essa informação que é muito importante também para os movimentos sindicais, sociais, que são alvo aí de criminalização por parte de muitos governos e autoridades. Obrigada a todos, continue com a gente por aí, e daqui a pouco tem mais entrevistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.